Vamos retomar então os julgamentos da sessão das 14 horas do dia 23 de setembro. Item 158 da pauta é o processo de final 2007-93, recorrente a Instituto de Hematologia e Hemoterapia Limitada, conselheiro Laércio. Então tá, vamos lá. Bem, gente, trata de autodifração aduaneiro onde foi constatado o incremento menor da COFINS e PIS importação. Dele envolve 7 declarações de importação e a contribuinte vem falando que ingressou com mandado de segurança em relação às 7, que fez o depósito judicial em relação às 7 processos, e que a discussão dela é sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS exportação. Isso é sabido por todo mundo. Na DRJ, primeiro, reconheceu que havia concomitância. Por mais que eles não usem a palavra concomitância, eles reconheceram que existia uma concomitância entre os processos aqui discutidos. No entanto, foi imparcial por quê? Por causa dos multas e juros de mora. Como existia o depósito ali, depósito judicial por autorização, afastar a aplicação de multa, mantendo os juros de mora só em relação a 3 DIs, que eu coloco ali no meu relatório, aponto quais são. E por que em relação a essas 3? Porque ocorreu o registro das declarações num dia e 1 ou 2 dias seguintes foram feito o depósito. E daí foi julgado parcialmente procedente, exonerando a multa e parte dos juros, menos em relação a essas 3 declarações. Daí, em recurso voluntário, a contribuinte alega que ela realmente houve propositor da ação judicial para o questionamento das legitimidades das autuações, que houve o depósito dos tributos exigidos, sendo que nas DIs se deram posterior ao registro, que deve ser informado o acordo para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, conforme o RE tal, em repercussão geral, que também não incide os juros de mora nas DIs, número tal, diante que o fato que o depósito suspende a exigibilidade, conforme o RESP. Tal. É o relatório. Bem, passo o voto. Daí eu falo que é o recurso tempestivo. No entanto, em relação à matéria da exclusão do ICMS do PIS/COFINS, eu não conheço porque há uma concomitância e, por conta disso, não conheço dessa parte do recurso. Eu até trago aqui um pedaço do recurso voluntário que ela diz que entrou com ações judiciais em relação a isso, para debater o auto. Daí, na parte que eu conheço, é em relação aos juros, sobre as 3 DIs. No caso de final 105, dígito 5, 408, dígito 4, e o final 318, que faltou um dígito aqui. 318, dígito 4. Deixa eu pôr. Mas nesse quesito, assim, a DRJ entendeu. Pois bem, no caso concreto, especificamente quanto às DIs tais, onde o depósito se der em data posterior ao registro da DI, e tendo seus respectivos depósitos abrangido apenas os valores das contribuições sociais do PIS/COFINS, per quadro folha 23. Ou seja, não contemplando os acréscimos, restou configurado que os mesmos contemplam apenas de forma parcial os valores devidos, sendo cabíveis os correspondentes juros de mora ora questionados. De outra banda, a contribuinte procedeu com o depósito, o número das 3 DIs, a data, e a data do depósito e a mora, que é 1 e 2 dias. Nunca chegou a virar um mês, né? E ainda falando sobre os valores. Sobre os valores, ele deve estar grifado em amarelo. Mas se vocês observarem,
ali os valores, só em relação à declaração de importação 318, dígito 4, que ela recolheu a maior no depósito judiciário. Eu falo ainda que tem uma súmula CARF em relação aos juros de mora. É certo que o valor integral foi recolhido, porém, em data distinta do vencimento, pois é no registro da declaração da importação que se deve pagar o tributo, acrescentando aqui. Eu tenho que citar a legislação. O raciocínio fiscal, no sentido que o depósito judicial que tenha ocorrido em atraso tem o condão da incidência de juros. Ao meu entender, como o depósito ocorreu no mesmo mês, não teria o condão da incidência de juros moratórios, pois só incidiria no mês subsequente, diante do mês de competência. Em caso análogo, trago uma decisão do conselheiro Domingos, e eu estou dando provimento nesse sentido, porque eu estou entendendo que, como venceu naquele mês e ela pagou 2 dias depois, não chegou a virar, não teria incidência dos juros nesse ponto. Então, eu conheço em parte do recurso voluntário na parte conhecida para dar provimento. Assim como eu voto. Pedro pediu a palavra? Sim, presidente. Laércio, tem um despacho decisório, folhas 302. Está lá no meu processo, lá. É um despacho decisório. Estou abrindo aqui. Da Superintendência. Quinto. Santana, Bahia, SECAT. Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário. Ele tá falando duas coisas importantes aqui. A primeira... Hã? Não está abrindo no PDF, mas da conversão em renda, né? Não. Está carregando aqui, mas pode A falar. primeira coisa, ele fala que o depósito não foi integral. Eles fazem uma análise disso, entendeu? É um despacho decisório deles. Falando que não foi integral. E a segunda coisa importante, ele está falando aqui que tem parte dos valores que estão sendo cobrados que a gente precisa excluir da cobrança, porque... Ó, Está carregando aqui. porque parte já transformada, ó, assim, conforme sentença transitada em julgado parcialmente favorável ao contribuinte, deve-se extinguir parte do crédito tributário por medida judicial, 26%, e parte por alocação dos depósitos judiciais, já transformados em renda definitiva da União, conforme tabela abaixo, 74%. E pelo que eu entendi, a ação judicial não versa sobre o ICMS na base de cálculo. Ó. Vocês estão conseguindo ver esse despacho decisório aí? Ainda que não carregou. Não abriu aí? Tá carregando aqui. De que folha é esse despacho, Pedro? 302. 302. Se você abrir pelo processo, tá lá, ó. É um dos últimos documentos. É 318 no PDF do Laércio. Isso, pode ser. Ó, ele interpôs o MS para discutir a inconstitucionalidade do PIS/COFINS incidente sobre a importação. Aí ele analisa os depósitos judiciais
Normalmente, esses pareceres aí da SECAT fazem essa análise da questão judicial e da questão quantitativa, tributária, né? Análise de crédito. Mas o acréscimo que ele fala é em relação aos juros, pelo que eu estou entendendo aqui, ó, Pedro. Por exemplo, no item 6, né? Conforme o relatório acordam tal, o depósito judicial em data tal, posterior ao registro da DI. Configura-se atraso na realização desse depósito e, portanto, em tese, incidentes os acréscimos legais devidos, juros de mora e multa de mora. E, no caso do lançamento de ofício, a multa de ofício consoante artigo tal e tal. No caso concreto, especificamente quanto a DI 03, final 318, dígito 4, o depósito se der em data posterior ao registro da DI, e tendo seus respectivos depósitos abrangido apenas os valores das contribuições sociais para o PIS e COFINS, ou seja, não contemplando os acréscimos legais. Aqui, como ela só recorre em relação aos juros, eu estou dando provimento para ela, como eu entendo que é no mesmo mês de competência, não deveria incidir os juros, por mais que tenha sido um ou 2 dias. E a questão da conversão ali em renda, eu acabei nem mencionando no meu voto. Por quê? Porque se foi improcedente lá, teria que vir em renda mesmo para a própria União. Entraria já no caixa que ela depositou em juízo, isso aí. E no ponto que ela traz sobre o ICMS aqui, porque os outros mais têm uma concomitância, às vezes eles tentam discutir até só o ICMS, mas quando ela fala só do PIS, COFINS de importação, legalidade, ela está discutindo também o ICMS. De qualquer modo, mesmo que seja ampliado o debate, que esse seja o seu entendimento, eu não posso nem enfrentar esse mérito, porque ela não debateu as todas as exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Eu não poderia ampliar o debate, até pelo caso da dialeticidade. Se você pegar o recurso dela, até, ela fica estritamente em relação ao RE, e ela deixa claro que levou toda a matéria para debate no judiciário. Ela não rebate nem a concomitância. Ela quer dizer que a gente tem que aplicar o julgado aqui. Pode ser, por mais que tenha esse encaminhamento aí da SECAT, aí fica para liquidação, né? Vai ficar, assim, o ponto, que talvez, creio que vai ser a divergência, na parte que estou dando provimento em relação aos juros. Que daí vocês podem vão discordar em relação a mim nesse quesito. Que nesse ponto esse despacho aí está falando que parte do depósito foi feito em atraso. Mas e daí? Foi feito, né? Em atraso ou não, foi feito. A multa eu nem falei porque ela não recorreu da multa, ou dos juros. E os juros, até aqui, pela minha concepção, como não virou um mês, não há de se falar em aplicação de juros. A multa, talvez, mas ela não está recorrendo disso. Tá, mas a ação fiscal, a propositura da ação está englobando o auto como um todo, inclusive os juros, não é? Mas a DRJ já cancelou uma parte considerável dos juros, porque houve depósito integral na data do vencimento. Só que, se não me engano, é só 2 ou 3 DIs que ele atrasou 1 ou 2 dias só. Só 3 DIs. Se vocês forem no meu voto, tem até um quadrinho que eu colo ali, quais são as 3 DIs e os dias, a quantidade de dias que atrasou.
Que é de final 105, 08. Entendi aqui. O negócio foi o seguinte, ele entrou com a ação judicial e questionando o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS na importação. E, com isso, ele fez os depósitos dos valores totais do PIS e COFINS. O valor total. Alguns em atraso. Um é esse valor, um em atraso. Ele ganhou na justiça o ICMS na base de cálculo. Aí, o que a justiça fez? Tirou o ICMS na base de cálculo, que foi os 26%, né? E o resto, 70 e poucos por cento lá, ele converteu em renda na União. Falou assim, isso é o PIS e COFINS, sem o ICMS. Ali ele pegou, ali era só questão de executar isso. Só que aí ele está questionando, mas a Receita está me cobrando juros em cima desses depósitos, né? Esse PIS e COFINS, que eu depositei em atraso. Então ele está questionando só os juros desse depósito que já foi convertido em renda. Foi o que o Laércio falou. A argumentação do Laércio é o seguinte, não tem juros porque foi 1 ou 2 dias e você só cobra do dia seguinte, do mês seguinte, então você não tem que cobrar juros. Só que eu acho que essa daí não é a melhor solução, não. Eu acho que cabe os juros e a unidade que tem que calcular qual que é o juros cabível, entendeu? Porque você não pode falar que não... Você está exonerando juros a partir do quê? Eu estou exonerando os juros por entender que o juros seria só no... Não, mas você está calculando. Não, é a simulação do CARF, Mara. Houve depósito integral. Não foi integral. Foi integral. Foi integral. Gente, se vocês olharem o final do voto da DRJ, tá lá bem claro lá, ela cancelou quase o juro todo. Ficou só 2 DIs que ela não cancelou, porque houve 1 ou 2 dias de atraso no depósito. É isso que tem que ser cobrado, mandar para a unidade calcular. Mas se o cara pagou no mesmo mês do vencimento, em atraso, mas no mesmo mês do vencimento, incidiria, hipoteticamente, 1%, né? Porque não tem a Selic do final do mês ainda. Mas só que a lei fala que você aplica 1% ao mês nas seguintes condições. O contribuinte está vencido há vários meses. Aí pega a Selic de todos os meses, soma, e no mesmo pagamento aplica 1%. Mas aí é nessa hipótese. Agora, quando ele paga no mesmo mês do pagamento, eu não sei se aplica essa regra do 1%, não. Eu acredito que não. E outra coisa também que tem que ver é o seguinte, ele depositou com 1 ou 2 dias de atraso, tem problema de conversão de taxa de câmbio aqui, entendeu? Porque ele pegou a taxa de câmbio de 3 dias para trás. Então, a unidade vai ter que calcular esse valor para ver se o valor do PIS e COFINS está certo. Não, mas aí que tá. Mas ela não questiona que está a menor o valor do PIS e COFINS. O mérito não está sendo discutido, né? O mérito está... Não, só os juros aqui. Mas com isso, não é o valor dos juros, né? Então, isso tem que ser... Eu acho que o certo aqui é dar parcial provimento para poder mandar para a unidade, para poder calcular esses juros. Não, eu vou manter meu voto aqui. Você vai manter, né? Eu já estou divergindo aí. Bom, quer falar, ô Macedo? Microfone. Não pode, eu não posso abrir mão dos juros. Tem que ter pelo menos um rateio dos juros diários. Mesmo o raciocínio do Elcio, do 1%, quando lavrava no Safira, a gente sempre faz isso. Coloca 1%. Mas no caso da DI em atraso, dessas 3 aí, seja 1 ou 2 dias, mas tem que ter juro. Tem que ter juros diários. Eu não posso abrir mão dos juros. Macedo, tudo bem, mas só o que eu estou pensando é o seguinte. Fora dessa discussão aí de mês, o seguinte, a súmula 5 do CARF fala que quando existe o depósito integral, os juros não podem ser cobrados. Mas não foi integral. Mas foi, Mara. Por mais que os últimos 2 tenham sido... Se foi centavos, não foi integral. Não, Mara, mas foi feito com atraso, mas foi feito. Não, olha a tabela que ele apresenta aí, Pedro. Ele não depositou integral, ele depositou aqui, olha. O valor que ele tinha que depositar era... Aqui, ó, na tabela dele.
18.991,41. 38.800. Ah, tá, ele depositou a mais. Ele depositou a mais, né? Não, ó, em relação à primeira DI, ele depositou o valor exato, ó, era 18.995,41, depositor exato, 8749,03 exato. A segunda DI em amarelo, Ele também. Tá exato. O terceiro ele depositou a mais. Ele depositou a mais, tá certo, ele depositou integral, ele depositou a mais. Porque eu achei que ele tinha depositado a menos. Não, se tivesse depositado a menos, teria dado parcial provimento. Não, ele depositou integral, tá certo. Ele depositou integral, mas fora do prazo, né? Fora do prazo, Não é fora do prazo, porque depósito judicial não é assim, é fora do prazo, né? Demorou lá um pouquinho, mas depositou. É isso que vale. 2 dias. Mas acontece que o fato minha percepção é que quando no registro da DI você tem que pagar o imposto. Ele tá pagando 2 dias depois o imposto, entendeu? Então incide juros. Ele está pagando com depósito judicial. Eu vou acompanhar o relator. Eu também estou acompanhando o relator. Eu não vejo como superar a súmula. Não, eu estou no entendimento também do relator, no sentido de que dentro do primeiro mês, ainda que tenha esses 2 dias, não tem incidência dos juros, a não ser que passasse para o mês seguinte. Sim, se fosse do dia 31 para o dia 1º, dançou. Sim. Se passasse para o mês seguinte, teria o juro do mês anterior, mais um mês do mês atual. Mas aqui no caso não venceu o mês. Não, mas a competência é daquele mês. Mas ela não especifica essa questão. Não, e é diário, é a outra. Não, a mora é um conceito de atraso. O atraso pode ser de um dia. Sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento. O vencimento do imposto de importação é no registro DI. Ele não pagou no vencimento, ele pagou 2 dias depois. Mas uma pergunta curiosa: como que ele registrou a DI sem recolher o imposto? Sem autorização? Processo judicial. Por isso que ele conseguiu registrar a DI. Tem um campo lá, registro da DI mediante processo judicial, e aí você coloca o número do processo. Por isso que ele conseguiu registrar sem pagar. Não, para mim, os juros é da competência do mês. Mas está aqui na súmula CAF, juros de mora sobre crédito tributário integral pago no vencimento. O vencimento do II é na data do registro, não é no final do mês. São juros de mora sobre o crédito tributário, não. Salvo, mas tem a palavra o salvo. Salvo quando existir depósito no montante integral. Esse é o ponto, é o depósito integral. É montante integral? Não, é quando foi depositado os juros. Salvo quando existe depósito no montante integral no vencimento. Não fala quando existe. Você depositou a mais, Mara. Do crédito, não. Você depositou a mais. De tudo. Bom, vamos lá. Acho que deixa eu votar. Vamos lá. Bom, o relator deu, em relação à questão dos juros, ele deu provimento para afastar a incidência, né? Naquilo que foi conhecido do recurso, ele deu provimento para afastar a incidência dos juros. Elcio, como vota? Bom, o Laércio, eu já tinha manifestado a favor, mas se pensar bem, esse juro aqui vai ser irrisório, né? Que é de um dia, né? Vai ser, assim, quase zero. E como existe a súmula CAF falando que não aplica o juro depois do vencimento da Selic, e como, sei lá, para evitar uma discussão maior, será que não seria o caso de manter esse juro aí? É tão irrisório isso. Não, mas até por isso, me desculpa, eu não consigo ter essa compreensão ainda. Eu vou manter meu voto. Tá. Bom, nós já temos eu até olhei aqui o que você citou lá, da terceira Câmara, em que eles cancelaram os juros, né? Cadê? Tá aí? Tá, ele reproduziu aqui.
No caso de depósito integral, a suspensão é completa, sendo incorrente incidente de juros de mora e multa por não recolhimento da totalidade do débito. Sim, mas esse depósito integral deve ter sido na data do vencimento, né? Não é o caso, então não se aplica, não. Então, aqui não é a mesma questão. Isso. Então, assim, por uma medida mais cautelosa, para não ser extremamente liberal, manter o juro. É ridículo esse juro. Então, eu acho que é melhor dar, passar o provimento, mas dar a unidade calcular. Acho que é isso mesmo, Laís. Vamos manter isso? Se o não tem como dispensar o juro do fatiador do IA na data do registro da DI. Eu vou manter meu voto. Tá, bom, o Laércio está mantendo o voto, ok. Elcio divergiu, então, né, para manter o juro. Vou só essa questão do juro, eu mantenho o juro do depósito feito em atraso. Aí entra uma questão importante, inclusive na situação de ideia empate. Com a aplicação da súmula 5. Súmula 5? Cada um está interpretando a súmula de 5 de um jeito. A gente está interpretando aqui, ó. São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento. Eles estão interpretando. Não, mas acho que melhor a gente terminar de escolher os votos, daí a gente vê esse ponto, Paulo. Talvez eu vou perder, talvez eu perca até. Não sei. Ok. Elcio diverge. Ô, Paulo, então me dá só um minutinho aqui, que eu estou olhando a 9430, só um minutinho, por favor. Tá. Não, eu levanto a questão da súmula, porque aqui é exigência de crédito tributário. E aí, havendo empate, ele é favorável ao contribuinte por força do 19E lá da lei. Acontece que, se o empate, aqueles que estão divergindo pela aplicação da súmula, como é que vai se... Existe um parecer da PGFN que se posicionando no sentido de que não se dá resultado favorável ao contribuinte empate por aplicação de súmula. Tá? E aí tem a questão na condição de agente público, os conselheiros do CARF de não poder contrariar súmula vinculante. Mas não, não. Eu estou lendo a súmula. Eu estou aplicando a súmula. Também eu não estou contrariando a súmula. Eu estou aplicando a súmula. Posso dar uma sugestão? Então não menciona a súmula, ok. Não, eu vou pedir para vocês se livrarem um pouco da discussão. Vamos pensar o seguinte, né? O nosso problema, de fato, aqui, ele está em saber se o depósito foi integral ou não, tá? O ponto que a Mara e o Macedo levantaram é o seguinte: não, o depósito não é integral, porque faltou considerar lá os 2 dias. Não, o depósito é integral, mas não foi na data do vencimento. Mas, Macedo, não importa, se o depósito é integral, não pode cobrar juros, está na súmula. Leia, vamos ler junto a súmula. Mas, Macedo, está lá, salvo se tiver depósito integral. Então, mas a data que ele usa na súmula é na data do pago no vencimento. Pago no vencimento. Eu não posso ter depósito integral fora da data do vencimento. Mas, Macedo, é aí que está. Então. Essa súmula é confusa. O problema está no depósito integral. O nosso problema está aí. Tá, esse depósito integral, da forma como foi feito, ele é válido? Foi depósito integral. Ele é válido, mas foi fora do vencimento. Então vocês estão criando uma exceção à súmula. Porque o Macedo ele fala, vamos lá, são devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. Ele é confuso. Acho que esse final é confuso. Não é confuso. Mas a gente só tentar fazer aqui uma... Claro, salvo quando existir depósito integral. Se existir depósito integral, não tem juros. Quando você tem qualquer tributo que você, por exemplo, se utilize do Sincalc, né?
aquele programinha lá que você joga lá as informações, ele calcula automaticamente, né? O tributo está fora do vencimento. Dentro do mês, o próprio Sicalc ele só calcula a multa, ele não calcula juros. Pois é, mas você está falando de tributos que têm um vencimento, normalmente, Márcio, o Sicalc trabalha com os tributos que têm vencimento mensal. No caso do UII, não é assim. Por isso que a gente não usa o Sicalc. Entendi. Mas aí o que acontece? Ele trabalha com o dia do fechamento para fazer a conversão para você recolher o tributo, por causa da cotação do dia. Se ele fez isso, não vai incidir os juros, vai incidir só o valor a maior ou a menor do dia. Bom, vamos lá. Estamos aguardando o Elcio, ele está lendo a lei. Então, Macedo, teria um pequeno ajuste aí, né? Mínimo, entendeu, Márcio? É insignificante, é 0. Sei lá. Macedo, se o problema é o valor, a gente teria que ver se o valor que foi depositado, o depósito judicial, abrange essa diferença de valor. Se ela abranger, acabou. O que vocês estão falando no fato é que essa diferença de valor faria com que o depósito não seria um depósito integral. Porque não tem sentido falar que o depósito é integral, mas não vou aplicar a súmula 5. Pode até interpretar por aí. Fica estranho, pô. Aí fica até estranho para vocês aí falar aí que não aplicou a súmula 5 depois. Eu estou vendo aqui as normas que falam da aplicação da taxa Selic, todas falam o seguinte: você aplica a taxa Selic a partir do mês seguinte ao do vencimento, até o mês anterior do pagamento e 1% no mês do pagamento. Então, quando dá a entender que quando é pago no mesmo mês do vencimento, não incide juros, que seria o caso aqui. Agora, então não teria essa exceção que o Macedo falou. Tem um atraso de 1 dia ou 2 dias, né? Mas e se esse 1 dia ou 2 dias foi na virada do mês? Aí já incidiria. Sim. Aí já é outra questão que tem que olhar também. Você foi dia 30. Não, mas nós não estamos nesse caso de virada de mês. Bom, pronto para votar, Elcio? Calcular. De repente, uma diligência aí para ver essas datas aí direitinho? Não, tá tudo discriminado no acordo do DRJ, tá tudo explicitadinho, tá certinho. São só 2 DIs, a outra toda da DRJ já cancelou. Tá certo. Vamos lá. Dá para votar, Elcio? Vou votar então, eu vou acompanhar o relator. Ok. Leonardo Andrade. 30 segundos, presidente. Tá. O Elcio teve mais que isso, como não vou poder te conceder? Teoricamente não é um caso o caso em si não é complexo. O caso é simples. Macedo, depois se você encontrar alguma coisa que justifique, até compartilha conosco essa exceção do caso para as DIs, porque eu também estou seguindo essa linha que o relator propôs, e agora que confirmado pelo conselheiro Elcio, de que dentro do mês não teria um ajuste diário. É verdade, Macedo, eu acho que eu já fiz autos aduaneiros assim. Eu também já fiz assim. Agora, se juros que era no mesmo mês. Sem cobrar juros dentro do mesmo mês. A Mara fez alto e quer mudar de opinião. Eu não conheço. Eu vou fechar aqui, mas eu tô vivo. Com ele. Tá. Já voltou, a gente tá sabendo. Mas também é o seguinte, Mara, qualquer coisa, a unidade vai embargar e trazer essa legislação que virou... Sim. Não, a unidade vai falar assim, vamos supor, se for para calcular, fala assim, não tem juros. E se fala assim, não tem nada para cobrar. E se ainda achar que tem, vai conciliar com, de repente, o valor que foi depositado também é maior, né? Porque não tem vai fazer o cômputo do que foi a maior. O que foi depositado maior foi em outra DI. As DI que estão com juros são... Não. Uma das 3, a última, ela foi depositada maior. Então, com atraso,
segundo sua tabela, são as duas primeiras. Não. Se você for, são as, com atraso são as 105, 408, 4 e 318. Eu grifei lá em amarelo as 3 que estão em atraso. Então, mas assim, ela está com um dia de atraso, tá? A que foi depositada maior está com um dia de atraso. Deixa eu ver. Eu falei naquela hora com o Márcio que o Cicalc não calculava, mas deixa eu ver se calcula. Nesse tempo, Cicalc web aqui tem, né? Deixa eu ver. Eu tentei ver aqui na 10865, fala do risco de exportação. Aí o artigo 13 fala do prazo de recolhimento, que é a data do registro da DI. Aí fala daí de quando que... Deixa eu ver se eu vou conseguir pagar esse negócio aqui, sem juros. Código da Receita, qual é o código do I? É 0086, né? A gente podia pedir uma vista de mesa para tentar descobrir isso, hein? O código da arrecadação do I é 00 alguma coisa, né? 86, né? 0086, e o outro é 10, não sei o quê. Mas o PIS que eu fiz não sei os códigos, não. Eu vou no 86 aqui do I. Vamos lá. Data de pagamento. Isso, imposto de importação. Período de apuração, ele pede, eu vou botar agora, agosto. De 01, deixa eu ver se vai. É 0086 mesmo. 0086. Vou botar período de apuração. Agosto. Número do CPF, eu tô doido para pagar imposto aqui, vou botar o meu. Vamos lá. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Na lei 10.865, artigo 19, que trata do lançamento de ofício. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicados no que couber as disposições dos artigos 43 e 44 da Lei 9.430. Aí nós vamos lá no artigo 43, que fala: poderá ser formalizada a exigência do crédito tributário correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolado ou conjuntamente. Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo não pago no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados a taxa que se refere ao parágrafo 3º do artigo 5º a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento, até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% no mês de pagamento. Foi isso aí que me convenceu. Você compartilha comigo isso aí no grupo? Anota aí, artigo 43. Só um pouco. Artigo 43. Parágrafo único. Da 9.430. 9.430. E você tem que citar também o artigo 19. Da 10.865, que trata do PIS, COFINS de importação. Tá. Então, acompanho o relator e o Elcio, que havia suscitado essa questão aí. Gente, vamos superar isso aí, vai. Paulo, tá sem som. O relator está conhecendo, em parte, na parte conhecida, dando provimento para afastar a incidência de juros de mora. O Elcio está acompanhando. Certo. Leonardo Andrade acompanhando. É isso? Sim. Leonardo Macedo. Só um minuto, deixa eu ver se eu consigo gerar esse DAF aqui. Você já pediu o dobro do Leonardo Andrade, hein? Pediu só 30 segundos. Eita. 08, por que essa Santos? Qual o código da unidade de Santos? 0817. 081.780, será que é isso? 081.780. Isso. 0817.800. Já não lembro mais esses códigos, não. O negócio não vai. Peraí, vamos botar aqui. Nesse Cicalc.
A gente estava isso o dia inteiro, né, Paulo? Agora, vai. A referência deve ser numérica. Que referência deve ser numérica? Número de referência, código da UL de despacho. E não está numérica? Se ele pediu recinto, então aí você lascou. Pô, aí ferrou. Ah, pai, não vai não esse negócio aqui. Então você vota, então vota. Eu vou divergir. Pronto. Tá bom. Agora você votou, o relator está votado. Mara. Com a divergência. Pedro. Pedro não, Márcio. Com o relator, presidente. Pedro. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Vencido, então, os conselheiros Leonardo e Mara, que legal. Na parte não conhecida, é integral, né? Isso, vai ficar assim, ó. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecerem parte do recurso voluntário. Na parte conhecida, por maioria de votos, dar-lhe provimento para afastar a incidência de juros de mora. Vencidos os conselheiros Leonardo Correia Lima e Mara Cristina Cifuentes, que negavam provimento. A gente negava provimento só na parte dos juros, né? Porque no negócio da concomitância a gente ia... Ah, não, tá, mas eu separei as partes. Tá. Quem que caiu aí? O Laércio caiu, presidente. Eu voltei agora. Ele tá com duas telas. Beleza. Voltei. Pode derrubar o outro Laércio lá. Pronto. Julgamos o 158. Como que ficou, presidente? Acórdão. Tá passando um camarada na minha janela aqui. Lavando. Filma ele aí. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecerem parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, por maioria de votos, dar-lhe provimento para afastar a incidência dos juros de mora. Vencido o conselheiro Leonardo Macedo e Mara, que negavam provimento. Barulho aqui de novo. Vocês estão me ouvindo? Baixinho, mas não. Laércio conseguiu ouvir o Resultado. resultado? Sim. Ok. Então, esse foi o item 158. O item 159, também retirado de pauta pelo presidente, porque os valores lançados ultrapassam 8 milhões. Ultrapassam 8 milhões. Esse foi o 160 era meu, foi tirado de pauta, pedido do patrono. O próximo é o 161 do conselheiro Elcio. Pode iniciar? Pode, Elcio, eu não tenho ele aqui ainda, mas eu pego. Pode. Então, aqui é recurso voluntário contra a decisão da DRJ, que julgou improcedente a MI, contra o despacho decisório, que reconheceu apenas em parte o crédito da COFINS e homologou a compensação até o limite. De acordo com a informação fiscal, a glose dos créditos decorrentes de manutenção industrial, arrendamento mercantil e bens importados decorreram do seu aproveitamento extemporâneo, sendo que, em relação à manutenção industrial, por também não se enquadrar no conceito de insumos. Então,
Então, quer dizer, a glosa foi manutenção industrial, arrendamento mercantil e bens importados. Em relação a todos, por ter sido aproveitamento extemporâneo. Em relação à manutenção industrial, também por não se enquadrar no conceito de insumo. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento integral, alegando a possibilidade de aproveitamento extemporâneo de crédito a COFINS no prazo de 5 anos, possibilidade de apuração de crédito sobre custos de partes e peças empregados em manutenção industrial, bem como dos serviços correlatos, dada a ocorrência de utilização direta no processo produtivo. A DRJ considerou improcedente, está aí a emenda, cientificada a decisão em 8/7/2013, o contribuinte interpôs recurso em 19/7/2013 e requereu a reforma total do acordo de primeira instância ou a conversão de julgamento em diligência para se apurar a origem dos créditos decorrentes de aquisições de partes, peças e serviços utilizados na manutenção industrial, revisando os argumentos de defesa. Indo ao voto, então não vou já passar aqui para o terceiro parágrafo. No recurso voluntário, o contribuinte requer alternativamente a conversão de julgamento em diligência para se apurar a origem dos créditos decorrentes de aquisições de partes, peças utilizadas na manutenção industrial, por considerar que a fiscalização restringia sua análise a questões de direito, não tendo sido auditadas as notas fiscais respectivas. Aí eu trago aqui o conceito de insumo, né, que eu acho que a partir nos próximos votos eu vou parar de fazer esse carimbo do conceito de insumo, que eu acho que já está bem definido, né? Acho que não precisa mais ficar fazendo referência a isso, não. Acho que basta falar que a essencialidade do produto ao processo produtivo. Então, eu estou pulando essa questão aqui até no final da reprodução das leis, né? Aí eu venho aqui, na folha 6. Sobre essa matéria de insumo, né, a fiscalização restringiu sua análise laconicamente à conclusão de que manutenção industrial não se enquadra no conceito de insumos. Está lá na folha 32. O recorrente, por seu turno, aduz, amparado na solução de divergência COSIT número 35 de 2008 e na solução de consulta da 8ª região 221 de 2009, que as referidas partes, peças e serviços são aplicadas na manutenção de máquinas e equipamentos utilizados diretamente em seu processo produtivo, passivo de creditamento direto ou via embargo de depreciação, na hipótese de seu enquadramento no ativo imobilizado. Nesse contexto, mostra-se verossímil o argumento recorrente quanto à configuração como insumo dos gastos com manutenção industrial, dada a natureza de seu objeto social, qual seja, o extrativismo vegetal e a industrialização da madeira. Contudo, considerando que, conforme apontado pelo recorrente, a fiscalização restringiu sua análise a questões de direito, não tendo auditado as notas fiscais relativas à aquisição de partes, peças e serviços empregados em manutenção industrial, necessária se torna a conversão do presente julgamento em diligência à repartição de origem, para que a autoridade administrativa, uma vez superada a questão meramente de direito, audite a escrita fiscal e os documentos fiscais em que se lastreia, para fim de se apurar eventuais créditos da contribuição a que o contribuinte faz jus, tendo-se em conta o RESP 1221-170, a nota 66318 e da PGFN e o parecer normativo COSIT 5 de 2008. Destaque-se que, além da conformação de tais dispêndios no conceito de insumos, deve-se verificar ainda a observância dos demais requisitos da lei instituidora da não cumulatividade da contribuição, dentre os quais terem os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no país, terem sido tributados pela contribuição e não se referir a bens ou serviços que adicionem vida útil superior a 1 ano, as máquinas ou os equipamentos aplicados, hipótese em que o crédito deverá ser apurado a partir dos encargos de depreciação e amortização, em relação aos quais o contribuinte deverá, se for o caso, apresentar o demonstrativo de apuração devidamente comprovado. Créditos apropriados extemporaneamente. Em relação ao fato de que todas as glosas decorreram de créditos registrados extemporaneamente, a fiscalização e a DRJ consideraram que, uma vez que a lei estipula que os créditos devem ser aproveitados no próprio mês em que os despedidos respectivos forem incorridos, regime de competência, o contribuinte não poderia escriturar tais créditos em meses subsequentes, salvo na hipótese de haver saldo remanescente no final do período, após o abatimento dos débitos apurados. O recorrente, por sua vez, aduz que, observado o prazo prescricional de 5 anos, a lei autoriza o aproveitamento extemporâneo de créditos da COFINS, pois tal comando se restringe à definição da base de cálculo dos créditos, bem como do seu período de apuração,
não abrangendo a definição do momento do seu aproveitamento. Esta primeira turma ordinária já tem jurisprudência firmada, aí no rodapé aí eu cito alguns acordos, no sentido de que, independentemente da retificação do DACOM, os créditos podem ser apropriados em períodos de apuração subsequentes, mas desde, isso aqui eu vou até grifar, mas desde que comprovado seu não aproveitamento em período anterior. Isso é importante, né? Porque razão pela qual afasta-se também essa questão de direito, o que impactará sobremaneira a nova análise ser empreendida na repartição de origem, na realização da diligência que aqui se determina. Diante do exposto, e considerando os princípios da busca pela verdade material e do formalismo moderado, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem, para que a autoridade administrativa, diante da superação das questões de direito acima destacadas, reanalise o pleito sob comento, com vista a se confirmar ou não a efetiva existência do crédito pleiteado, tendo-se em conta o conceito de insumo adotado no RESP e tal, na nota 6 e no parecer normativo da COSIT, bem como a jurisprudência dessa turma quanto à possibilidade de se apropriar em créditos da contribuição extemporaneamente. Haver necessidade, a corrente deverá ser intimada para prestar esclarecimentos, ao final da diligência, o relatório e o prazo de 30 dias para o contribuinte se manifestar. É o voto. Ok, obrigado. Leonardo Andrade. Com o relator. Leonardo Macedo. Com o relator. Laércio. Com o relator. Mara. Com o relator. Márcio. Com o relator. Pedro. Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se, converteu o julgamento do recurso em diligência para que a unidade preparadora providencie o que consta no final do voto as providências que constam no final do voto do conselheiro Elcio, que ficou registrado em gravação. Esse, então, foi o item 161, processo final 2009-74 da Araupel S.A. Próximo item é 162, também do conselheiro Elcio. Carlos, o final do processo 2012-13, recorrente Carlos Alberto Carneiro, deve ser Delfino. Relator, com a palavra. Então, aqui, nós temos aqui, então, são autos de infração, né, de IPI, COFINS importação e PIS importação, bem como os juros moratórios, decorrentes de importação de 2 veículos usados, identificados como Dodge Challenger 1971 e Mercedes-Benz 1968. De acordo com a descrição dos fatos do auto de infração de IPI, o contribuinte declarara a alíquota zero para a operação, sendo que a alíquota aplicável nas importações da espécie era de 55%, nos termos do artigo 2º da Lei 4.502 de 64, e do artigo 32 do Decreto 7.212, Regulamento do IPI, tendo o contribuinte obtido medida judicial suspendendo a exigibilidade do valor lançado. Quanto aos autos de infração da contribuição para o PIS da COFINS, eles decorreram da inclusão do IPI em suas bases de cálculo, somente por isso. Na impugnação ao auto de infração do IPI, o recorrente requereu o reconhecimento da nulidade do lançamento por inobservância do artigo 151.4 do CTN e do artigo 62 do PAF, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário por medida judicial, bem como o cancelamento dos acréscimos legais ante a inocorrência do fato gerador do tributo. Nas impugnações dos autos de infração da COFINS e do PIS, o contribuinte requereu seu cancelamento, aduzindo a inexigibilidade das contribuições calculadas sobre o imposto, o IPI, né, cuja exigibilidade se encontrava suspensa por ordem judicial, bem como o afastamento da regra contida no artigo 7º da 10.865, por ser totalmente compatível com o 149.3A da Constituição Federal, e artigos 98 e 110 do CTN. Após idas e vindas do processo na repartição de origem, em razão do entendimento da autoridade administrativa de que as impugnações não deviam ser recebidas, né? Mas o termo que eles usaram é conhecidas, não deviam ser conhecidas,
em decorrência da concomitância da discussão das matérias das instâncias administrativa e judicial, as peças recursais foram, enfim, enviadas à DRJ para julgamento. O acórdão de primeira instância restou emendado da seguinte forma, está aí a emenda. O julgador de primeira instância afastou a preliminar de nulidade do auto de infração do IPI por haver autorização legal ao lançamento de ofício para fins de prevenção de decadência, enquanto pendente medida judicial, e quanto ao mérito, por não conhecer da impugnação em razão da concomitância da discussão das matérias das instâncias administrativa e judicial. Quanto aos lançamentos das contribuições, o julgador decidiu por cancelá-los, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, em que restou assentado que a base de cálculo das contribuições na importação era o valor aduaneiro das mercadorias, no qual não se incluía o valor do IPI. Então, quer dizer, permanece só o auto de infração de IPI. Cientificada a decisão de primeira instância, em 1 de setembro de 2016, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 28 de setembro de 2016 e requereu em preliminar o reconhecimento da nulidade do acordo que reputara definitivo o auto de infração de IPI, considerando que a matéria contida na impugnação era mais abrangente que aquela levada ao Poder Judiciário, dada a inclusão de questões relacionadas aos requisitos de validade do lançamento, bem como a nulidade da autuação por desrespeitar os ditames desses dispositivos legais aí. No mérito, requereu a redução da alíquota do IPI incidente sobre veículos importados, para que a tributação se desse nos mesmos termos dos veículos nacionais, ou, subsidiariamente, a exclusão da multa de ofício por falta de lançamento, em prol dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Em 3 de 3 de 2020, a autoridade administrativa foi cientificada pela Justiça Federal do trânsito em julgado do mandado de segurança impetrado pelo contribuinte destes autos. É o relatório. Pode provar. O recurso é tempestivo, então, conforme nós temos relatado, trata-se de autos, né, de IPI, papapá. Tendo a delegacia de julgamento cancelado os autos de infração das contribuições dentro da importação, restou controvertido nessa instância somente o auto de infração de IPI, em relação ao qual o recorrente aduz o seguinte: nulidade do acórdão e reputou definitivo auto de infração, considerando que a matéria contida da impugnação era mais abrangente que aquela levada ao Poder Judiciário, dada a inclusão de questões relacionadas aos requisitos de validade do lançamento, nulidade da autuação por desrespeitar os ditames tais, redução da alíquota do IPI incidente sobre veículos importados nos mesmos termos dos veículos nacionais e exclusão da multa de mora. Feitas essas considerações, passa-se a análise dos argumentos de defesa. Preliminares de nulidade, acórdão recorrido, auto de infração, concomitância. Então, todas essas matérias, elas estão imbrincadas, então elas não têm como ser analisadas separadamente. Primeiramente, o recorrente alega que, à época da autuação, a exigibilidade do crédito tributário encontrava suspensa por força de decisão judicial e mandado de segurança, tendo impugnado a auto de infração com argumentos mais amplos que aqueles que restaram analisados pela DRJ. Segundo ele, o julgador de primeira instância, ao analisar a parte da impugnação que se referia à ocorrência ou não do fato gerador do IPI na importação de veículo usado, considerou equivocadamente que se tratava de matéria totalmente submetida à apreciação do Poder Judiciário e que não podia ser conhecida na esfera administrativa, sendo que a impugnação também continha matéria relativa à nulidade do lançamento, realizado durante o período de vigência e decisão judicial que obstava a cobrança do crédito tributário. Além de decisões de tribunais regionais federais, argumenta que, quando se trata de pleito mais abrangente, o contribuinte tem direito a conhecimento de sua impugnação. Na impugnação, o recorrente havia alegado que a autuação não devia prosperar, porque o artigo 62 do PAF vedava a instauração de procedimento fiscal durante a vigência de medida judicial em que se determinasse a suspensão da cobrança do tributo. Na mesma linha, argumentou que o lançamento contrariava o artigo 151.4 do CTN, em que se previa a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da concessão de medida liminar e mandado de segurança, não podendo a cobrança se revestir em meio indireto coercitivo de exigências de tributos. Alegou ainda que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário interrompia a fluência dos prazos decadencial e prescricional, razão pela qual não se exigia o lançamento para fins de prevenção de decadência. Na decisão judicial, ainda segundo o recorrente, constara determinação expressa de não exigência do imposto no desembaraço dos veículos importados, não havendo que se falar, portanto, em preclusão, princípio do não prejuízo. Ordem essa que, descumprida, acarretaria o cometimento do delito de desobediência. Na apreciação da impugnação, o voto condutor do acordo recorrido se inicia nos seguintes termos.
o teor da peça de defesa relacional da infração do imposto ao produto industrializado, o interessado se insurgiu contra dois aspectos distintos: formalização da autuação e mérito propriamente dito. Aí está aqui o que o contribuinte pediu na impugnação, nessas duas matérias. Já o pedido formulado junto ao Poder Judiciário tem por objeto a questão relacionada ao fato gerador e a eventuais medidas administrativas com vista à cobrança. Aí está aí. Isso aqui já no pedido formulado na Justiça. Eu a concessão de liminar, independente das informações da autoridade impetrada, para suspender a exigibilidade do IPI e determinar ao inspetor que se abstém de exigir o tributo desembaraço aduaneiro dos veículos. Notificada a autoridade coatora por essas informações, dessejo legal. Como se vê na descrição dos fatos do auto de infração, a matéria relativa à ocorrência do fato gerador do imposto ou produtos utilizados na operação de importação em apreço foi objeto de propositura pelo interessado contra a Fazenda Nacional de ação judicial. Por outro lado, a questão inerente à lavratura do auto de infração, nulidade suscitada na peça de defesa dos autos, não foi objeto de questionamento junto ao Poder Judiciário, vez que, como se verá adiante, o procedimento de cobrança não se confunde com o procedimento de constituição do crédito tributário. Assim, deve a impugnação neste aspecto ser conhecida. Você vê que a DRJ separou, né? O que estava concomitante e o que não estava, diferentemente do alegado pelo recorrente. Conforme se constata do texto transcrito, o voto condutor do acordo decorrido se inicia distinguindo duas matérias, né? Como eu já falei. Já nesse introito do voto, o relator destaca que o procedimento de cobrança não se confunde com o procedimento de constituição do crédito tributário. A afirmativa é essa que, por si só, já afastaria a alegada nulidade do acordo recorrido, pois nessa singela frase tem-se a razão fulcral da inexistência de nulidade no auto de infração. Na sequência, o relator acrescenta que a constituição do crédito tributário visando prevenir a decadência não deve ser confundida com algum procedimento fiscal visando efetivar a cobrança de crédito tributário, encontrando-se previsto no artigo 63 da 9430 a possibilidade de lançamento sobre matéria já submetida ao Poder Judiciário, lançamento esse realizado para a constituição do crédito tributário, cuja exigibilidade houver sido suspensa em face da existência de liminar concedida em mandado de segurança ou outra medida judicial acautelatória. O trecho do voto a seguir reproduzido não deixa dúvida de que a alegação do então impugnante nulidade da infração por violar a medida judicial foi muito bem analisada pela DRJ. Aqui eu vou me abster de ler esse trecho, porque ela analisa detalhadamente essa questão, então não tem fundamento. Verifica-se, portanto, que, diversamente do alegado pelo recorrente, a DRJ enfrentou de forma ampla e abrangente a matéria suscitada, inexistindo qualquer fundamento à alegação de nulidade do acordo recorrido, razão pela qual deve ser ela afastada. No que tange a nulidade do auto de infração, por desrespeito aos ditames do artigo 151, 4 do CTN e o 62 do PAF, ela também deve ser afastada, pois conforme a própria DRJ já havia se pronunciado, o procedimento de cobrança não se confunde com o procedimento de constituição do crédito tributário, uma vez que referidos dispositivos legais cuidam da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de medida judicial, encontrando-se determinado pelo parágrafo 1 do artigo 62 do PAF, que se a medida judicial se referir à matéria de processo fiscal, esse terá seu curso garantido, com exceção apenas dos atos executórios. Nesse sentido, o que a legislação veda é a cobrança ou execução do crédito tributário, e não sua constituição, pois, conforme destacado pela DRJ, o procedimento de lançamento é obrigatório e vinculado sob pena de responsabilização, não podendo o tributo ser exigido ou extinto enquanto perdurar a decisão judicial pendente de trânsito de julgado. Aí eu ponho a doutrina aqui dos James Marins, né? Ele fala justamente isso. Dessa forma, afasta-se também a preliminar de nulidade do auto de infração, pois que é efetuada em conformidade com a legislação de regência. Resta analisar neste item, portanto, a efetiva existência da concomitância da discussão da matéria nas esferas administrativa e judicial reconhecida pelo julgador de primeira instância, parcial, né? Na sentença proferida pela Justiça Federal, obtém-se as seguintes informações. O contribuinte requereu fosse declarada a inexistência de relação jurídica quanto à obrigatoriedade do recolhimento do IPI na importação de veículo para uso próprio. Sentença presente à folha 274. A parte alegou como fundamento da impetração que a pessoa física, não comerciante de automóveis ou similar, tendo importado o veículo do exterior unicamente para uso pessoal e particular, sem qualquer conotação comercial. Fato esse que, segundo a orientação dos tribunais, em especial do STF, não provocaria a incidência do IPI. Isso aqui já está na sentença, a folha 274.
Infere-se, assim, ser incompatível com a sistemática do IPI que o consumidor final, ainda que da qualidade de importador, faça parte dessa relação jurídico-tributária, tendo em vista que não faz parte da cadeia de produção. Por conseguinte, dele não poderá ser exigido o referido imposto. Também está na sentença, na folha 277. Contudo, no acordo do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a decisão de primeiro grau favorável ao contribuinte veio a ser revertida, com trânsito em julgado em 7/2/2020, cujo acordo restou emendado nos seguintes termos. Vou ler só o que está em negrito. Consumidor final, importação, incidência do tributo. Consumidor final é contribuinte do tributo, visto que o importador de que trata o inciso 1 do artigo 51 do CTN deve arcar com o recolhimento do IPI. O imposto é devido, seja quais forem as finalidades que se destine. Somente há tributação do IPI no desembaraço aduaneiro. Nesse contexto, constatado que a matéria de fundos presentes autos, qual seja a exigência do IPI na importação do veículo usado, foi levada à apreciação do Poder Judiciário, mantém-se a decisão de primeira instância quando a concomitância da discussão da matéria nas instâncias administrativas e judiciais em conformidade com a súmula CARF número 1. Redução da alíquota do IPI. O recorrente pleiteia ainda a redução da alíquota do IPI incidente sobre veículos importados, para que a tributação se dê nos mesmos termos dos veículos nacionais, de acordo com a normativa da Organização Mundial do Comércio, artigo 3º do GATT, 1994. Trata-se de inovação dos argumentos de defesa, pois tal matéria não constou da impugnação. Contudo, em respeito ao princípio da legalidade a que esse colegiado se vincula, passa-se a análise desse argumento do recorrente. Tal pedido não pode ser acolhido, pois conforme consta da descrição dos fatos do auto de infração, a alíquota aplicável era aquela que se encontrava vigente na tabela de incidência do IPI aprovada pelo Decreto 6.006/2008, à época do fato gerador, qual seja, 55%. Não se sustenta a alegação do recorrente de que, em razão do comando contigo no artigo 3, item 3.2 do GATT 94, ao produto importado dever-se aplicar a mesma alíquota do produto nacional, pois trata-se de IPI incidente somente na importação, uma vez que os automóveis usados, quando vendidos em território nacional, não atraem incidência do imposto, em razão da não ocorrência do fato gerador. Afasta-se também o argumento de que, com base no mesmo artigo 3, item 3.2 do GATT 94, deveria ser estendida aos veículos por ele importados a redução do imposto dada às importações de veículos produzidos por fabricantes que também operam no mercado nacional, que é o decreto 7567 de 2011, pois o dispositivo GATT prevê o tratamento isonômico somente entre o produto importado e o produto nacional, sendo que, na hipótese aventada pelo recorrente, tem-se somente produtos importados, situação em que resta prejudicada também sua demanda, já que no produto nacional usado não tem imposto, né? Então não tem como fazer essa correlação. Por fim, ressalto que não existe na legislação tributária autorização à redução do imposto na importação em razão do ano de fabricação do veículo importado. Portanto, afasta também esse argumento recorrente. Exclusão de multa de mora. Pleiteio recorrente a exclusão de multa de mora, pois, segundo ele, a multa de ofício não fez parte do lançamento do imposto, tendo somente constado como multa de mora do documento de arrecadação a ele enviado pela autoridade administrativa. Contudo, somente a multa de ofício requer lançamento prévio para sua exigência, conforme dispõe o artigo 44 da 9430. A multa de mora decorre da lei e se aplica em decorrência tão somente da mora no pagamento do tributo devido, conforme se pode extrair do artigo 61 da 9430 também. Nesse sentido, conclui-se que não existe razão recorrente. Além do mais, eventual multa de mora, dada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do presente contencioso, somente poderá ser exigida no momento da execução, na repartição de origem, de eventual decisão final desfavorável ao recorrente que viesse a proferida nesse processo administrativo fiscal. Conclusão. Diante do exposto, eu voto por não conhecer de parte do recurso voluntário em razão da concomitância e, na parte conhecida, por lhe negar provimento. Ok. Nosso silêncio que se deu me assustou aqui. Tá certo. Vamos lá. Leonardo Andrade. Com o relator. Leonardo Macedo. Eu acompanho o relator. Presidente, e dou razão aqui,
realmente o Cical que não cobra, viu? Já consegui botar unidade, tudo. O Cical que utiliza a regra de não cobrar o mês aqui. Tá certo. Laércio. Eu vou pedir um minutinho aqui. Só uma coisa. Será aqueles carros o caso dos veículos usados, né, Elcio? Esse é veículo usado. Muita gente conseguiu eliminar e tal. Conseguiu, né? Ele perdeu, já transitou em julgado, desfavorável a ele. Mas houve um tempo que era uma chuva, um negócio de liminar aí enorme. Essa liminar de onde era? Do Ceará? Não lembro. Saía muito pelo Ceará. Em Elcio, estou numa dúvida aqui em relação à redução do IPI, que não ficou muito claro aqui para mim. Primeiro, realmente, ele tá inovando, né? Isso. Mas o segundo passo que você traz aqui é que não teria similar, mas, lógico, ele vai ter que ser tratado como a tributação do novo. Não, mas acontece que o GAT, o artigo lá do GAT, ele prevê o seguinte: quando você for importar um veículo do exterior, a alíquota da importação não pode superior à alíquota paga no mercado interno. Como no veículo que ele está importando é veículo usado, e o decreto prevê a alíquota de 55%, não tem uma alíquota menor no nacional, porque sobre o usado nacional não incide IPI. Então não tem como fazer essa comparação. Mas mesmo assim, é o fato de importar. Se eu importo um veículo novo, é 55 também? Não, 55 é só para veículo usado. Mas o GAT, ele faz a relação entre a importação e o mercado interno, não entre duas importações, não. Então, aqui eu vou te acompanhar pelas conclusões até, pelo seguinte, como ele não é uma inovação recursal, isso aqui, estaria propenso a pedir vista. Mas como tem a questão da inovação recursal, também vai dar elas por elas. Então, vou pelas conclusões, mas é um assunto interessante, quero estudar. Ok. Mara. Acompanhe o relator. Márcio. Com o relator, presidente. Pedro. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, conheceu-se em parte do recurso voluntário em razão de concomitância. Na parte conhecida, negou-lhe provimento. O conselheiro Laércio acompanhou o relator pelas conclusões. Vamos fazer um intervalo? Antes disso, Val, aqueles dois patronos não estão na sala, né? Não, presidente, não apareceram. Tá ok. Por favor, interrompa então a gravação. A gente fará um intervalo de 10 minutos